Você acredita ser a sua mente? Você se confunde com os teus pensamentos, os teus sentimentos? Você acredita neles que você é a sua mente? Você já notou que sempre que você reage e age na vida, você o faz a partir de pensamentos, sentimentos e emoções. Mas por um acaso você sentiu determinada emoção, determinado pensamento, determinado sentimento, não se reconheceu com ele e pensou, mas por que eu estou pensando isso? Quando na verdade você sente através do coração que não poderia estar pensando isso. Por que isso acontece? Você percebe essa dualidade intrínseca da tua existência? Aquilo que você sente ser você e aquilo que você nega ser você. Até que você se confunda com esses pensamentos e sentimentos e essa dualidade vai se calando e você vira um mecanismo de ação e reação que você não pensa mais, você não se observa mais. Você tornou-se a criatura. Por que isso acontece? É isso que eu vou explicar no vídeo de hoje, fundamentado no livro, no conhecimento das cartas de Cristo. Para aqueles que são leitores, estudantes e praticantes do conteúdo desse livro, vai ficar muito mais fácil, ainda que a maneira que eu vou abordar seja um entendimento próprio, compartilhando a partir da minha vivência, a partir das minhas percepções, sempre me ancorando nas palavras contidas no livro, me servindo de norte, me servindo como uma âncora para eu não ir muito longe daquilo que me fundamenta, mas colocando de uma maneira mais simples, mais pragmática para aquele que está iniciando esse processo ou ainda que tem alguma dúvida. Se você se sente atraído por esses questionamentos, seja bem-vindo. Talvez esse canal te ajude. Eu me coloco sempre como um caminhante, como um artífice desse trabalho espiritual, que antes de mais nada, a experiência é feita em mim mesmo. E a partir disso, a partir dessa vivência, eu compartilho. Recentemente, na verdade eu assisti ontem, eu terminei de assistir um filme, chama The Family, a família. Muito bom. E ali exemplifica como a palavra Jesus, esse nome, foi personificado ao longo de 2000 anos, 2021 anos. E como ela serviu a diversos propósitos e como cada um compreendeu a sua maneira. E ela usou esse pano de fundo deliberadamente para motivos egocêntricos, de poder, de cobiça, de fama. E como algumas pessoas nesse processo entenderam a mensagem, ainda que parcialmente, e fizeram bom uso dela. O conteúdo que eu vou aprofundar hoje
você vai entender por que esse processo acontece. Porque o ego toma esse conhecimento para ele e usa deliberadamente para si mesmo, para esse mecanismo egoísta e inerente à existência humana. Importantíssimo, mas que faz com que a entidade se perca ao longo do caminho. Se você conseguir assisti-lo, vai ajudar muito na compreensão. Seria muito interessante, porque você vai ver, você vai notar as pessoas falando de ego, pessoas extremamente famosas, extremamente poderosas no âmbito político mundial, mas que não têm a mínima ideia do que essa palavra ego significa. E que fazem uso do próprio ego acreditando que é uma pessoa espiritualizada ou está num caminho espiritual, ou ainda pior, foi escolhida pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus personificado, que a mente dela mesma criou. Eu vou iniciar na carta 6 hoje, porque é só um trecho que fala sobre o ego, e depois eu volto para a carta 7 para exemplificar o que acontece com a mente humana durante o processo de existência, durante a vida do indivíduo. E por que a mente humana vai sendo absorvida gradualmente por esses impulsos do ego, que ditam e protegem a entidade. Como a maioria de vocês deve compreender, não vim neste momento para trazer uma nova religião, um código moral melhor ou um novo Deus a quem adorar. Também não prego o pensamento positivo como fazem os seus metafísicos. O pensamento positivo, da forma que a humanidade o concebe para magnetizar suas necessidades e desejos humanos e os meios para alcançar suas ambições, simplesmente fortalece seu impulso egocêntrico. Ao longo da trama da série The Family, você vai ver que, acho que num dos últimos episódios, no quarto ou no quinto, tem um senhor que ele fala muito sobre o pensamento positivo. Até certo ponto ele estava certo, aquilo trazia as necessidades e atendia e fortalecia o ego dele. Mas quando entra no campo emocional, o pensamento positivo não faz muito sentido, porque ele é limitado, porque ele fortalece o impulso do ego. Ele consegue corrigir algumas situações no campo de padrão mental do indivíduo, mas que são limitadas e logo aquilo não preenche a alma. Todas as coisas abençoadas e generosas serão manifestadas em você e em sua vida à medida que você compreenda que o universo inteiro é consciência universal transcendente, tornada visível quando ela toma forma material através da atividade do ego. Se você olhar uma planta, uma árvore, você vê o corpo dela, você vê a manifestação dela. Mas como você bem sabe, ali não está a essência dela. A essência dela está oculta aos seus olhos. Você não enxerga, você não viu o trabalho da semente, o tamanho das raízes dela, a profundidade das raízes dela. Assim acontece a nossa vida. Ela tem duas dimensões. Uma dimensão fundamental, que eu chamo de dimensão espiritual, e uma dimensão que está aos seus olhos, a visão manifestada, que é o teu corpo físico, que é a tua mente, que é os sentidos, que é tudo aquilo que reverbera dessa dimensão oculta. O verdadeiro propósito de sua jornada espiritual é de livrá-lo da escravidão do ego e o de fazer o mais puro contato com a consciência divina. A sua alma,
ela é perfeita. Mas dentro dessa experiência humana, ela precisa despertar, ela precisa acordar. Esse despertar gradual vai ocorrer a transcendência desses impulsos do ego. Mas para isso, a entidade tem que experimentar, saborear essas coisas mundanas, até que ela entenda que isso não é tudo, que esse conforto, que todos esses objetivos, essas metas de um pseudo-sucesso não preencheram ela internamente. Por isso o caminho espiritual se dá no devido tempo. E ele não deve ser forçado a ninguém. Mas se você está nesse momento, eu te convido a aprofundar ainda mais nesse conhecimento que vai te libertar. Que vai te libertar dessa escravidão do ego, desses impulsos que tentam criar uma alegria plena, uma felicidade duradoura através das coisas externas. Volta para a analogia da planta. É como se a vida dela fosse só aquilo que está visível aos seus olhos, só aquele corpo. E se não existisse, como ela se manteria sem as raízes? O plano perfeito dela, que foi a semente dela, o seu destino final é o de reconhecer a sua onipresença. Veja, não é conhecer, é reconhecer. Ela já existe, apenas você não a percebeu. Tanto dentro de você, como também em todas as suas atividades diárias. À medida que você vai reconhecendo esse eu verdadeiro, esse eu espiritual, essa semente divina que está dentro de você, que provavelmente você chama de Deus, a manifestação externa, o reflexo desse reconhecimento vai mudar, a tua percepção da vida vai mudar, os seus valores vão mudar. Quando a sua percepção da vida muda, os seus valores mudam e essa interação humana se modifica. O seu objetivo espiritual supremo é chegar ao momento espiritualmente elevado em que você finalmente compreenderá que sua mente humana e seus desejos são finitos. Tudo o que você está tentando buscar na vida hoje, toda a alegria, proteção que você dá à tua família, a maneira como você se defende dos ataques externos, sejam eles de que âmbito for, está partindo da tua mente. Mas se você é uma pessoa pelo menos um pouco humilde, você vai entender e vai concordar comigo que a tua mente, assim como a minha, é finita. Ela está condicionada a uma cultura, a um contexto que ao longo da tua vida se formou e se densificou. Essa não é a verdade. Talvez um aspecto da verdade, mas não a verdade. Essa é a realidade que você criou. Mas a realidade da sua mente, da minha mente, não é a verdade. Eu não estou te colocando esse conhecimento como a verdade absoluta. Eu só estou falando que ele vai questionar a tua própria realidade, assim como questionou a minha. E isso vai virar a sua vida de cabeça para baixo. E então você pode se perguntar se isso é a verdade ou não. Se você vai se aprofundar nela ou você vai se defender dela. Portanto, eles nunca poderão levar você à felicidade e à realização que experimentará quando abandonar a sua individualidade e vier à consciência divina, pedindo unicamente pelo caminho mais elevado, pela vida mais abundante e pelo verdadeiro propósito espiritual que você somente pode cumprir em seu estado terreno. Essa vida terrena da qual você
está experimentando hoje, ela é o grande palco da evolução. O ego, ele tem esse propósito divino de friccionar, de pressionar a tua alma para que ela acorde, para que ela desperte. Se isso não ocorrer, a sua vida será de muito sofrimento, de muita amargura, de muita solidão, de muito vazio. E ao longo desse sofrimento, a sua alma vai berrar. Nesse momento, eu chamo, quando a pessoa está nesse processo, de um buscador. É o momento que a pessoa vai fazer de tudo para acordar. A alma dela, através da psique, vai imprimir na psique essa pressão de falar, aqui está muito apertado, eu não aguento mais, eu preciso respirar. Assim, para ajudar você a alcançar este alto ponto de compreensão, detalharei as origens e função do ego. Veja, essa palavra ego, nesse nosso tempo contemporâneo, que se fez maior uso dela, ela é muito usada, mas pouco compreendida, inclusive pela ciência, inclusive pela psicologia, pela psiquiatria. É muito superficial. Para quem é um estudante das cartas, vai concordar comigo que a abordagem da ciência é muito superficial do ego. Muito superficial, inclusive deturpada. Enquanto contemplo o seu mundo, vejo uma dimensão atualmente controlada pela força do ego. Todas as coisas más em sua decadente sociedade atual, em suas enormes cidades sem alma, surgem da força do ego. Essa é a fonte de toda atividade cruel, mentirosa e pervertida que está atualmente em operação em seu planeta. Esta força controla os meios de comunicação, a TV, as famílias e nações, produz as guerras em todo o planeta, cria um miasma turvo de energias de baixa consciência que as entidades espirituais elevadas percebem e que é por demais horrível de se contemplar. É os tempos que a gente está vivendo, né? É a vida contemporânea, é o que se tornou uma manifestação de cada ego, de cada individualidade no âmbito coletivo. Não é possível uma libertação coletiva, não é possível uma compreensão e uma mudança de comportamento no âmbito coletivo. Ele começa em cada indivíduo, em cada entidade, em cada pessoa. É você que tem que despertar por si só. Você precisa dos fundamentos, você precisa uma disciplina que vai vir através desse contato com aquilo que você chama de Deus, com um tempo que você vai separar todos os dias para esse contato, para que exista essa purificação e essa força de vontade que não é a tua, mas é a que transcende a tua existência e que te fortalece, que te dá resiliência, que te dá ímpeto para continuar essa caminhada, essa grande jornada da tua alma. O seu ego está impulsionando você se sua atual consciência está impregnada pelo amor às posses e por uma incapacidade de compartilhar com os demais, planejando modos de se fazer rico à custa dos outros, roubando, não cumprindo com o trabalho conscienciosamente, não dando valor ao dinheiro que recebe, reclamando, resmungando, permitindo-se criticar, ser sarcástico, julgar, rejeitar, denegrir, gerando inimizade, intolerância, ódio, ciúmes, agressão, impulsos violentos, falsidades, relações desonestas e difamação. Seu ego está no controle e você terá dificuldades para deslocar-se através do miasma da consciência egocêntrica para poder ver a realidade. Aqui sim, a realidade divina, a realidade do fundamento, a realidade que não está acessível
aos seus olhos, a planta que está sob a terra. Por esta razão eu venho por meio destas cartas para ajudá-la a compreender exatamente o que está aprisionando você nas suas condições atuais, neste horror que a mente humana não poderia imaginar há um século. Agora passo a explicar mais detalhadamente o ego. No momento de sua concepção, durante o ato sexual, quando a consciência de seu pai se elevou via espinha dorsal até o alto da cabeça e a atenção atingiu seu ponto máximo, a consciência do seu pai tocou brevemente a consciência divina, criando um relâmpago, uma pequena explosão que ele viveu sob a forma do orgasmo, após o que uma injeção de consciência divina infundiu-se em seu sêmen para dar vida ao óvulo de sua mãe. Esse é um nível espiritual, a dimensão aonde o teu ser te deu a vida do teu próprio ser. Esse impulso divino. Todos nós somos um impulso divino, revestidos de uma condição para viver essa experiência humana. Vamos em frente, não se assuste. O momento da união com a mulher e explosão de tensão no homem, no momento do orgasmo, reproduz o momento do Big Bang, quando a unidade da consciência pai-mãe explodiu em energias separadas e tomaram forma as primeiras partículas elétricas, assim como a matéria aleatória. A consciência pai forneceu a energia de atividade e ímpeto, e a consciência mãe forneceu a ligação para dar forma e substâncias às partículas elétricas. A energia do pai fosse a intenção, o propósito, e a mãe faz o trabalho de ligação desse projeto e da forma que vai acontecer. Estes são impulsos primitivos que dão vida e forma ao homem e à mulher. Quero que você compreenda que a criação não é uma criação de matéria impregnada com consciência. Você pode pensar que esse corpo, essa mente, isso aqui que você está chamando de eu, está impregnada com uma consciência. Não é isso. Na verdade, é uma consciência revestida dessa forma. Vamos em frente, vai ficar mais claro. A criação é a forma visível dos impulsos originais, atraídos e reunidos em formas e entidades individuais, todas expressando facetas e combinações diversas dos impulsos originais, em uma imensidade de maneiras diferentes. O seu impulso é único. Ele tem uma característica única. É uma identidade eterna. Esse impulso jamais vai morrer. Esse impulso não conhece a doença, não conhece o sofrimento. Ele desconhece isso. Mas veja, ele está revestido de uma condição humana para viver essa experiência. Portanto, os impulsos originais são a realidade que os seus olhos, ouvidos, olfato e tato dizem ser de matéria sólida. Porém, na realidade são impulsos de consciência individualizados, com a finalidade de serem experienciados, compreendidos intelectualmente e emocionalmente apreciados. Uma pergunta que acho que eu já coloquei em outros vídeos e sempre me ocorre é que surgiu uma pergunta de uma pessoa falando: mas a minha alma não é pura e ela não é perfeita, por que eu preciso da experiência humana para que ela seja perfeita? É fantástica a pergunta, mas a resposta é... E aí eu trago uma passagem do filho pródigo da Bíblia. No momento que ele sai da casa do pai dele, ele é uma pessoa. E ele sai para experienciar a vida por uma questão de rebeldia, de curiosidade.
de achar que lá fora era melhor do que junto do irmão e da família dele. E ele sai, tem a experiência dele, sofre, como você bem sabe, se você conhece a parábola. E num determinado momento ele se questiona, mas o que eu estou fazendo aqui comendo junto com os porcos? Quando junto com o meu pai, com a minha família, eu tenho tudo isso. Eu vou voltar para lá, vou pedir perdão e vou ver se ele me recebe novamente. Quando ele volta, o pai dele está de braços abertos, aguardando o retorno dele. E faz uma grande festa. O irmão sente até um impulso de inveja. E fala para ele: pai, eu sempre estive com você aqui e você nunca me deu nada. Você nunca fez uma festa dessa para mim. E o pai dele explica para ele: filho, você sempre esteve comigo aqui. Eu te amo. Mas o teu irmão estava morto. E ele renasceu. Então eu te pergunto, em corpo, ele era o mesmo? Mas em experiência, ele não era mais o mesmo. Ele era outra pessoa. E assim a analogia que eu faço para comparar a sua alma, a experiência humana. Ela é friccionada nesse mundo hostil para retornar ainda mais fortalecida, ainda mais amorosa, ainda mais contemplativa. A tua alma vem aqui para se expressar emocionalmente, intelectualmente. Esse é o verdadeiro propósito. É você se libertar das amarras do ego. Muito se fala na sociedade sobre liberdade. Essa liberdade é utópica que é pregada. Ela não existe. Só existe uma liberdade. E essa liberdade é se libertar desses impulsos egocêntricos. Uma pessoa verdadeiramente liberta, uma entidade verdadeiramente liberta, ela vive na paz aonde for. E por uma questão eletromagnética, as circunstâncias externas, ela não vai viver. Porque é uma reverberação. A tua vida acontece num âmbito de consciência. E aquilo cria as condições externas. Por isso, cuidado com essa confusão, não faça essa confusão de achar que esse reflexo é a verdade e o contrário não altera ela. Entende? É como se você olhasse no espelho e visse outra pessoa. Não, você vai ver o seu reflexo. Assim é a vida, é a realidade de cada um dentro dessa experiência humana. Um simples reflexo. No momento da concepção, quando o sêmen se une com o óvulo e acontece o acasalamento, os cromossomos de consciência masculina se unem aos cromossomos de consciência feminina. Nesse momento, a união aconteceu no nível espiritual de consciência, a infusão dessa consciência. O teu ser está lá. Agora, ele está explicando sobre a dimensão terrena, mente, físico, mental, emocional. Esta é uma união física de consciência do sêmen do seu pai e da consciência do óvulo da sua mãe, projetada pelo divino. Esse âmbito aqui, ele é biológico. E assim os cromossomos de consciência masculina e feminina levam gravado o padrão genético do DNA do pai e da mãe. Agora sim, fica um pouquinho mais fácil. A biblioteca biológica, aquilo que a gente se fala na ciência de DNA. O momento da união física do sêmen e do óvulo é conduzido em 2 níveis de criatividade.
2 níveis de criatividade, a dimensão espiritual e a dimensão física, mental e emocional. É como se a tua alma fosse essa semente e em cima dela vai vir uma casca, tá? Que é o teu corpo, a tua mente e esses impulsos parentais. A injeção da consciência divina se tornou sua alma, corporificada na união da consciência humana do sêmen e do óvulo. O corpo físico foi criado impulsionado pela consciência pai, mãe, vida, a qual controlou a atividade e a ligação das células conscientes, produzindo o gradual crescimento e desenvolvimento do seu corpo físico. Ou seja, todo um projeto divino acontecendo, da qual você não teve nenhuma participação. Tudo acontecendo em prol dessa evolução futura que vai acontecer, que você vai chamar de vida. Que é realmente a consciência tornada visível em cada nível do ser e nada mais. E aí todo esse projeto unificado, todas essas células conscientes trabalhando sem o teu conhecimento, e aí você se olha no espelho, gradualmente você vai desenvolvendo uma consciência humana, e quando você olhar no espelho e olhar o reflexo, você chama do quê? Eu. Mas é um projeto muito maior. E quando você chama de eu, aí é agora que eu vou entrar nessa questão. O que vai acontecendo com a tua mente dentro desse contexto chamado vida?